Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas, eu sou aluno do Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, da disciplina de Sistemas de Energia, ministrada pelo professor Saldanha. O objetivo desse vídeo é tratar o estudo dirigido de número 4, cujo tema é Mercado Livre versus Mercado Cativo. Qual a diferença entre os dois mercados, como funciona, quem pode ser consumidor livre e como ser consumidor livre, quais as vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades. Então vamos lá. Então, primeiramente, o que é o mercado livre e o que é o mercado cativo. Então, o mercado livre, ele também pode ser conhecido como ambiente de contratação livre, tem uma sigla ACL, e também temos o mercado cativo ou ambiente de contratação regulada, ACR, e esses dois mercados, eles negociam a compra e a venda de energia elétrica, que os consumidores de energia estão sujeitos. Lembrando que esse mercado livre não tem nada a ver com o mercado livre que nós estamos pensando, né? Que venha talvez é o mercado livre que venha no nosso primeiro pensamento. Não tem nada a ver. Aqui eu fiz uma tabela comparativa para a gente melhor entender esses dois tipos de mercado. Então, o mercado cativo é onde a maioria dos consumidores se enquadram. Então, a compra é direto da concessionária de energia de uma determinada região. No caso aqui do mercado cativo, a fatura de energia é única por mês e já inclui tudo, né? Tudo que eu quero dizer, a tarifa de distribuição, de transmissão, os impostos de energia em si. E ela é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Então, basicamente, as distribuidoras contratam geradoras e essas geradoras repassam para os consumidores dentro de uma determinada área de concessão. Aqui eu coloquei um textinho, entre aspas, a fonte é BeEnergy, tá bom? Então, obrigatoriamente, todos os consumidores cuja demanda é abaixo de 500 kW é obrigatoriamente parte do mercado cativo, tá certo? Então, deve adquirir energia através de uma distribuidora local. E aqui exemplo do mercado cativo, são as residências, os supermercados e comércios de forma geral. Por outro lado, nós temos o mercado livre, cujo acesso é restrito. Nem todo mundo pode fazer parte do mercado livre. Pode fazer parte do mercado livre aqueles consumidores cuja demanda seja uma potência acima de 500 kW, certo? Ou, se a gente estiver falando de uma potência aparente, né, cuja eficiência seja de 100%, a gente pode falar de uma potência acima de 500 kVA, né, que seria 500 kVA. Então, nesse caso, pode-se comprar diretamente de geradoras, mas tem um porém. Geradoras obrigatoriamente de fontes renováveis, tá certo? E no caso do consumidor ter uma potência acima de 3.000 kVA, pode comprar diretamente de qualquer tipo de geradora, sendo ela de fonte renovável ou não, certo? Nesse caso aqui, existem contratos bilaterais que são negociados de forma livre, né? E nesses contratos pode ser negociado o preço, o prazo, volume, entre outras coisas. No Mercado Livre, pode ser que tenha mais de, de uma fatura mensal, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Pode ter uma fatura de distribuição de energia e uma fatura da compra de energia em si. E exemplo que se enquadra no Mercado Livre são indústrias e os shoppings. Lembrando que o caminho do Mercado Livre e do mercado cativo é o mesmo. Então aqui eu trouxe para vocês aquele slide, um dos slides do estudo dirigido de número 2, tá certo? Então, o caminho é o mesmo. Basicamente, a energia se inicia nos geradores, passa pelas linhas de transmissão, depois pela rede de distribuição, até chegar no estabelecimento que vai fazer o uso, certo? Mas e daí? O que muda? Qual é a diferença?
A diferença está na parte contratual. Então, o contrato. No mercado cativo, ACR, há dois contratos com a distribuidora, o CCER e o CUSD. Lembrando que aqui eu estou falando de contrato e não de fatura, tá certo? Então, o que são esses dois contratos? Então, o CCR é o contrato de compra de energia regulada, que está relacionado ao consumo, medido em kWh, certo? E o CUSD, que é o contrato de uso do sistema de distribuição, que representa a demanda medida em kW. Já no Mercado Livre, ACL, o CCR, que é o relacionado ao consumo, ele deixa de existir. Tá? Então não há o CCR no Mercado Livre. Muito bem, quais são as vantagens do Mercado Livre e quais são as vantagens do mercado cativo? No Mercado Livre, o ambiente de contratação livre, né, ACL, como o próprio nome já sugere, há mais liberdade de escolha e de se negociar esses contratos bilaterais. Né? Se for feita uma boa gestão, pode-se ter uma redução dos custos de até 30%. Então, é possível, né, citar também como vantagem, a previsão orçamentária. E, consequentemente, se você consegue prever o seu orçamento, o custo mensal ele é menos volátil. E a única vantagem que eu consegui citar do mercado cativo é o fato de se ter uma única fatura, que já inclui a transmissão e distribuição de energia elétrica. Com relação às desvantagens de cada um dos mercados. No Mercado Livre, uma desvantagem é que, se for feita uma gestão ruim, pode-se ter gastos desnecessários. Já no mercado cativo, que é onde a maioria dos consumidores se encontram, tem mais desvantagens do que vantagens. Então, o consumidor apenas segue a determinação da distribuidora, mas não tem essa liberdade de negociar contratos, né? Consequentemente, tem uma maior variação anual. Peço perdão pelos dois anos aqui, acabei de notar. E também a tarifa é ajustada anualmente pela ANEEL, tá certo? Então, a partir daqui, nós já sabemos o que é o mercado livre, o que é o mercado cativo, quais as diferenças entre os dois, as vantagens e desvantagens. Nós vimos que nem todo mundo pode fazer parte do mercado livre e quando, no caso de conseguir atingir aquela demanda acima de 500 kW ou acima de 500 kVA, é necessário ter uma análise, né, de viabilidade do período de contrato e também vai ter um investimento para ter essa migração, por exemplo, a adequação do medidor. E no caso do consumidor não conseguir se adequar e fazer essa migração para o mercado livre e visar fazer uma economia, a gente pode concluir que é necessário buscar uma maneira de ter uma melhor eficiência energética, tá certo? Muito obrigado e até o próximo estudo dirigido.